Fala, meus queridos! Primeiro vídeo depois dos 1.000 inscritos. Eu não fiz nenhum vídeo de comemoração, até porque 1.000 inscritos pro YouTube não é nada e também não estou ainda monetizando, tá? Mas eu gostaria de, no início desse vídeo, agradecer a todos aqueles que têm assistido os meus vídeos, né, que têm deixado comentários. Se você está assistindo esse vídeo agora, se inscreva caso você não esteja inscrito ainda e deixe sua sugestão aí nos comentários. Vamos falar aqui nesse vídeo de um tema que está muito em evidência, digamos assim, está em ascensão no Brasil hoje. Você sabe me dizer quantos partidos existem hoje no Brasil? Se você não tem uma resposta pronta e você for pesquisar lá, você vai ver que nós temos mais de 30 partidos registrados no Brasil. Mas quantos nós lembramos ou quantos partidos são considerados pela população? Nós consideramos, e tecnicamente muitas pessoas consideram, que nós temos apenas dois partidos políticos, PT e PL. De um lado, uma esquerda progressista, de outro lado, uma direita extremista, ou uma esquerda extremista, ou uma direita conservadora. Os termos são muitos, mas você sabe de onde vem essa definição de esquerda e de direita? Esse é o tema do nosso vídeo. Primeira questão aqui é que nós temos que entender, né, o que está envolto quando nós falamos de esquerda e quando nós falamos de direita. É preciso entender ali que as ideias que estão associadas a esses termos, né, têm linhas de pensamento e raciocínio que em alguns casos podem ser divergentes ou até mesmo convergentes, só que os ideais são bem específicos. Tá? Então é preciso que a gente entenda quais são as ideias associadas a cada região da linha, seja da esquerda, seja da direita. Embora, como a gente costuma ver, esquerda e direita não são, digamos assim, as únicas categorias de viabilização política. Né? A gente também pode citar aí o centrão, que é aquela galera que não se julga nem de esquerda nem de direita. Historicamente, os termos esquerda e direita têm uma ligação direta lá com a Revolução Francesa. Tá? Essas palavras começaram a ser utilizadas para designar ali posições políticas específicas. Ou seja, essas posições de esquerda e de direita estão diretamente relacionadas à posição que cada um dos grupos ocupava fisicamente lá na Assembleia Nacional Francesa. À direita do presidente, nós tínhamos os apoiadores do antigo regime, aquela galera que era mais próxima do rei e que queria manter ali os seus privilégios. Tá? Então esses apoiadores do antigo regime, eles eram uma galerinha ali que pertencia ao clero, né, que pertencia à nobreza. Já o oposto, que é a esquerda ela situava-se no lado esquerdo do rei e ela era composta por simpatizantes do iluminismo. Lembra lá, iluminismo, aquele período onde surgem muitas ideias, onde a razão se torna algo de extrema importância para a evolução da sociedade. Então era uma galera ali que estava mais próxima de um contexto revolucionário. Com a queda do regime francês, esses revolucionários eles vão acabar se dividindo em dois grupos. Os girondinos, direita, que eram mais conservadores, e inclusive o termo conservador a gente acaba visualizando quando nós falamos de direita e de esquerda, inclusive aqui no Brasil, né? A galera da direita se julga conservadora. No caso dos girondinos, de direita, eles eram mais conservadores e eles defendiam uma monarquia constitucional, ou seja, vamos manter o rei, vamos manter as coisas do jeito que tá. Já no espectro da esquerda estavam os jacobinos, né? Os girondinos à direita, os jacobinos à esquerda. Estes eram vistos como mais radicais e eles desejavam ali mudanças profundas, inclusive eles queriam um governo ali que fosse republicano, com a queda do antigo regime. Com o passar do tempo, né, essa questão
de esquerda e direita, ela foi se mantendo e foi ganhando significado. Então, a gente vai tendo alterações na interpretação dos contextos, né? Então, esses termos, eles passam por transformações cada vez maiores, vão assimilando características, e apesar disso, eles podem ser identificados com algumas características que ainda são gerais e que ainda tem uma ligação lá com jacobinos e girondinos, tá? Então, inclusive, se a gente pegar lá o Norberto Bobbio, ele diz para nós que o principal aspecto que distingue a esquerda, né, e a direita, ou seja, que distingue essas posições, é a avaliação que elas fazem do ideal de igualdade, né? Então, para o Bobbio, o que ele dizia? Né, que a esquerda tende a defender com mais vigor a igualdade do que a direita, e a gente vê isso em uma leitura da sociedade brasileira. A gente vê ali a esquerda no Brasil defendendo mais a igualdade social, né? Tecnicamente, pelo menos a esquerda passa essa ideia de defender a questão não só da desigualdade social, mas também de apoiar mais as minorias, né? E a direita ela não teria esse aspecto, né? Ou seja, ela seria vista de uma outra forma, né? Se a gente pegar aí dois exemplos para poder esclarecer para pelo menos tentar distinguir esquerda e direita, a gente pode pegar o campo econômico. A esquerda geralmente ela vai defender uma intervenção maior do Estado, né? Argumentando que é necessário a gente corrigir, digamos assim, as injustiças sociais para conseguir reduzir as desigualdades. Algo que o mercado, né, ou os sistemas econômicos não são capazes de fazer. Já no lado oposto, a galera da direita fala o seguinte, que um Estado intervencionista não seria interessante, né? E quando você não tem uma participação tão efetiva do Estado, os sistemas se tornam mais eficientes. A alocação de recursos pode também afetar ali diretamente essa questão da desigualdade, né? Então, a direita ela vai se opor ao Estado intervencionista, né, alegando que o mercado ele é mais eficiente na alocação dos recursos e que mesmo que o mercado cause desigualdade, digamos assim, a geração de riqueza que ele proporciona favorece principalmente os mais pobres, né? Quer dizer, quanto mais mercado, mais emprego, mais gente trabalhando, mais gente ganhando dinheiro. Então, de certa forma, o próprio mercado ele equilibraria esse sistema, né? Coisa que a esquerda diz, não, o Estado tem que intervir porque as políticas sociais são importantes, a gente não pode deixar crescer um processo exploratório criado por grandes empresas e por grandes sistemas econômicos, né? Quando a gente fala no campo econômico, a gente pode interpretar dessa forma, a esquerda é mais do social, a direita é mais do econômico, né? Ajudar os mais pobres do lado da esquerda, da direita, criar ali condições para que os mais pobres possam estar inseridos dentro desse sistema econômico, né? Uma outra questão importante quando a gente fala de esquerda e direita são as políticas de imigração. A direita geralmente ela costuma ser favorável a um maior controle do governo, né? E é um combate mais duro da imigração ilegal. Vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos do governo do Donald Trump? O cara queria construir um muro na divisa com o México para bloquear a entrada dos mexicanos. No lado oposto, a esquerda, né? A esquerda ela não considera que a diferença de nacionalidade ela justifique um tratamento diferenciado, devendo, inclusive, propor aos imigrantes os mesmos direitos que os outros cidadãos do país. Então, quando a gente fala de direita e fala de esquerda, a gente está falando num campo econômico do lado social, da igualdade, voltado para a esquerda, um lado mais político, econômico, centrado na economia de mercado, do lado da direita, né? Quando a gente fala de políticas de imigração, a esquerda geralmente ela prega uma igualdade e a direita ela prega a não intervenção de povos de outras nacionalidades dentro dos diferentes países. Então, quando a gente fala de subdivisão de esquerda e direita, inclusive o Norberto Bobbio ele também fala de uma noção de liberdade e autoritarismo. A direita seria mais autoritária, enquanto que a esquerda seria menos autoritária, seria uma via mais democrática, né? Então, essa ideia de noção de liberdade e de autoritarismo também entra quando a gente fala de direita e de esquerda. Então, é importante a gente diferenciar ali que existe
um lado da direita que é mais autoritário e que existe um lado da esquerda que também é mais autoritário. Mas quando a gente faz uma leitura geral, se tem uma ideia de que a direita ela é mais autoritária do que a própria esquerda, mas a gente sabe que ao longo da história a gente vai ter exemplos dos dois lados. Né? Tanto esquerda quanto direita vão ter o seu lado extremista e vão ter o seu lado moderado. Né? Então, embora esses dois lados tenham opiniões que são divergentes entre si, os moderados eles vão concordar ali com o método, e isso é com um embate de ideias, e vão aceitar um sistema mais democrático. Enquanto que os extremistas eles não têm essa ideia de democracia. E eles vão impor o seu próprio sistema a partir da força se for necessário. Né? E é claro, o espectro da direita é mais fácil de você visualizar essa questão do autoritarismo do que o da esquerda. Só que se a gente for pegar o contexto histórico, não é isso que a gente vai visualizar. A gente vai ver que tem o lado moderado e extremista tanto na esquerda quanto na direita. Né? Então, tecnicamente, o espectro político pode dizer para nós que a extrema esquerda ela é autoritária e igualitária. Tá? Enquanto que a gente pode perceber que a direita ela pode ser também extremista e pode negar um pouco da liberdade também. Isso a gente acaba vendo muitas vezes em vários países. Tá? Encontram-se nessa posição aqui, digamos assim, de extrema esquerda, autoritária e igualitária, o espectro das ideologias comunistas, socialistas, né? Por exemplo, a gente pegar, como eu falei, no contexto histórico, lá o Stalin na União Soviética, o Nicolás Maduro, mais atual lá na Venezuela, né? Esses são lados que a gente pode ver de uma esquerda mais autoritária. Já a esquerda mais moderada e a centro-esquerda, elas são igualitárias, mas elas não são tão autoritárias assim. Né? Nesse campo, a gente vai dizer que existe um termo que a gente chama de social-democracia, que é caracterizado por conjugar ali o sistema capitalista como um Estado mais robusto, né? E que não deve pensar só no lucro, mas deve ser um sistema que apresente serviços, digamos assim, sociais e que estabelecem uma alta carga tributária para a redistribuição de renda. Então, dentre os governantes ali da social-democracia, a gente pode citar, por exemplo, o Franklin Roosevelt nos Estados Unidos, né? Ou o François Mitterrand lá na França, né? Então a gente vai ter sistemas políticos que são bem distintos. Então você falar que só a direita é autoritária, não. A esquerda também já teve exemplos disso. Falar que só a esquerda é autoritária, não. Porque a direita também já teve exemplos disso. Né? Vamos lá, pode ser que na discussão aqui nos comentários você vai falar do que eu vou dizer agora, mas o nazismo era um movimento de direita. Né? Então, autoritário é o extremo. Né? Mas voltando aqui, falando da esquerda especificamente, existe dentro da esquerda que está fora dessa extrema esquerda autoritária e igualitária, que é uma esquerda mais moderada, né? Ou dá pra gente dizer, né, que essa esquerda mais moderada, ela visa um sistema mais democrático, não tão autoritário, com questões sociais que possam atingir ali certos níveis da própria população, tá? Então, é importante a gente entender esses conceitos para poder discutir sobre eles, tá? Tá, professor, você não falou da direita, você só tá falando da esquerda. Beleza, vou falar agora. Né? A gente tem lá um centro-direita ou uma direita moderada que preza pela liberdade, né? Mas não preza pela igualdade. Nesse espectro, a gente tem governantes que são mais conservadores e liberais. Lembra que o liberalismo prega a mínima intervenção do Estado. Né? Enquanto que a esquerda ela é mais estatal. Então, quando eu falo de centro-direita, eu estou falando de uma direita que é moderada, que preza pela liberdade, mas não preza tanto pela igualdade. Então, nessa região ali do espectro político, nós temos governantes que são mais conservadores e liberais e que promovem, inclusive, um enxugamento da máquina pública, né? E para que eles fazem isso? Eles têm o objetivo de aumentar ali a eficiência do Estado. Então, a gente tem alguns exemplos de centro-direita, como, por exemplo, a Margaret Thatcher, lá no Reino Unido,
ou a Angela Merkel na Alemanha, né? Mas essa é a centro-direita, né? Preza por liberdade, mas nem tanto assim pela igualdade. Agora a gente vai falar de uma extrema-direita, que é antiliberal e que inclusive é anti-igualitária, tá? O que eu quero dizer com isso? Fazem parte desse sistema ideológico o fascismo, por exemplo, e o reacionarismo, né? Isso é, a gente tem o desejo de uma ordem histórica que já foi superada. Um típico grupo de extrema direita é a Ku Klux Klan, né, que defendia a supremacia branca lá nos Estados Unidos. Inclusive, esses grupos ainda existem hoje, obviamente que são proibidos, mas eles ainda existem, né, num lado mais obscuro aí da sociedade. Né? Dois governantes de extrema direita que a gente pode citar é o Mussolini, lá na Itália, né? E também na Hungria o Viktor Orbán. Né? Esses são exemplos mais atuais. Então, quando a gente fala de esquerda e de direita, são definições específicas, né, que apresentam ideologias que as identificam, digamos assim, tanto esquerda como direita. Esses termos eles não são imutáveis, porque com o passar do tempo eles foram sofrendo alterações. Eles não são termos que são absolutos. Né? Quer dizer que com o passar do tempo eles podem ainda ir sofrendo, digamos assim, mudanças. Né? Mas o que a gente vê, o que a gente presencia, digamos assim, é um sistema onde direita e esquerda apresentam, digamos assim, ideais totalmente distintos, tá? Então, resumindo tudo o que eu falei aqui, hoje no Brasil a gente tem um espectro político muito diverso. Temos mais de 30 partidos políticos, só que a gente consegue visualizar só dois. E isso faz com que a gente tenha que compreender ali essa complexidade dos termos. Né? Então, resumindo, historicamente, né, os termos esquerda e direita vieram lá da Revolução Francesa, né? Então a gente tinha a galera da direita, mais conservadora, que queria manter o antigo regime, a galera da esquerda, que era mais reacionária, da revolução, ideias iluministas, a proposição da razão acima de tudo, né? E obviamente essas ideias elas se mantiveram e com o passar do tempo elas foram sofrendo alterações, né? Então esquerda e direita são distintas, né? E apresentam as suas próprias ideias. Então, a galera da esquerda é mais do social, a galera das minorias, aceita uma mudança de sociedade com mais facilidade. A galera da direita é mais conservadora, não quer que as coisas mudem tanto, é mais do desenvolvimento econômico do que do desenvolvimento de um sistema político mais igualitário. Né? E aí a gente tem centro-direita, centro-esquerda, esquerda extremista, esquerda mais moderada, temos uma direita que é mais extremista, uma direita que é mais moderada. Só que, obviamente, que a gente tem que entender cada conceito desse para poder discutir. E aí, espero que ao final desse vídeo você tenha entendido de qual lado você tá, né? Eu tentei ser ali o mais imparcial possível para não direcionar ninguém. Por isso que eu citei todas as formas de você interpretar. Então, historicamente, vem lá da Revolução Francesa, uma galera que se mantinha à esquerda defendendo o antigo regime, aliás, a direita defendendo o antigo regime, a galera que sentou lá à esquerda contra esse mantimento do antigo regime, querendo a queda. Né? Esses termos se mantêm até hoje, então uma esquerda que é mais do social, uma direita que é mais do econômico. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Por enquanto era isso. Valeu, falou. Se não está inscrito, se inscreva. Um abraço.